Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa série Comunicação Assertiva para Casais aqui na Comunidade B. É uma série exclusiva para vocês e hoje trazemos esse tema muito especial. Quando eu falo em comunicação assertiva, eu sei que muitos de vocês estão dizendo, né? Sim, isso realmente eu preciso melhorar no meu relacionamento. Para quem tem borderline, a dificuldade de relacionamento, a dificuldade de comunicação, ela é muito presente. Então isso eu vejo nos meus pacientes, eu vejo nos meus seguidores falando isso, porque realmente, né, questão de insegurança, medo de rejeição, medo de abandono, né, que o parceiro termina o relacionamento, se falar alguma coisa e tudo mais. Então isso acaba dificultando a comunicação e muitas vezes gerando brigas e desgastes no relacionamento. Ou pior, o afastamento, né, a não comunicação. Acaba que a pessoa fica guardando para si algumas coisas e não comunicando ao parceiro. Por outro lado, o parceiro também faz a mesma coisa. Ele, com medo de uma explosão, de uma reação do parceiro que tem borderline, acaba guardando muitas coisas. E aí aquele tal do pisar em ovos acaba acontecendo. A comunicação não acontece e o relacionamento vai se desgastando. Hoje, a gente vai ver algumas ferramentas para isso não acontecer e trabalhar algumas habilidades para que você possa melhorar o seu relacionamento. Fica comigo aqui que eu vou explicar passo a passo como eu posso te ajudar. Então, pessoal, quando a gente fala em borderline, como você sabe, a gente está falando em ciclos, né, de desregulação emocional. E por que isso é importante a gente começar falando sobre isso? Porque a desregulação emocional é um dos principais fatores ali que acabam gerando um desentendimento, né, uma briga entre um casal. Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando diretamente uma ligação com a regulação emocional. Pois se você tem uma regulação emocional, você consegue se comunicar melhor. Você consegue pausar, você consegue respirar e comunicar de forma objetiva o que você quer. Então por isso que é importante a gente falar sobre desregulação emocional aqui no início da nossa série. E eu vou falar sempre, pessoal, como eu já falei para vocês, sobre a lente, né, da DBT, que é a terapia comportamental dialética. Por que é importante eu frisar isso? Porque essa terapia é a padrão ouro para tratamento de borderline. Isso comprovado por estudos científicos, né, que mostram que ela é mais eficaz que outras terapias para tratamento de borderline. Então, por isso que eu sempre vou trazer ferramentas, eu sempre vou usar o termo aqui DBT, terapia comportamental dialética, tá bem? Então, indo por esse caminho, né, eu queria colocar para vocês no que é o borderline, o que é o transtorno de personalidade borderline na visão da DBT. Então, a gente enxerga muito por uma perspectiva de desregulação emocional. A Marsha Linehan, né, que é a criadora da DBT, ela dizia, né, e diz que as pessoas com borderline nascem com uma vulnerabilidade emocional inata, ou seja, existe já algo nela, né, que inicialmente é uma questão biológica, mas depois a personalidade é desenvolvida com essa questão de reatividade, impulsividade. Então a pessoa já nasce com isso. Você já nasceu com essa questão biológica. Alguns fatores ambientais acabaram amplificando essas questões. Então, é o que chamamos de teoria biosocial, né? Onde ambientes invalidantes amplificam a sensibilidade que já existe. Quando eu falo ambientes invalidantes, a gente está falando, por exemplo, de estar em um relacionamento onde teu namorado, tua namorada te invalida por algum motivo. E quando eu falo invalidar, não estou nem falando da questão de abuso. Isso já é um estágio muito pior, né? Mas invalidado, tipo, eu tô sofrendo e a pessoa diz, não é para tanto, né? Você não tá exagerando, isso é um pouco de drama, né? Não é bem assim. Então ela tá te invalidando, tá dizendo, o que você tá sentindo não tem validade, né? Ou não é tanto. Então ela tá dizendo que você não deveria sentir isso, ou dessa forma. Então o que é pior, né? Então você já tá naquela dor, ouvir isso é muito ruim, né? Então, a interação afeta o controle dos impulsos. Então, qualquer relacionamento interpessoal que você tiver, seja com namorado, com família, com amigos, pessoas do trabalho, você vai estar mais reativo. Estando mais reativo, você acaba tendo uma comunicação muito pior, né? Porque você não está usando a sua mente mais racional, está utilizando só a mente emocional, que acaba dificultando muito a tua regulação emocional, que afeta a tua comunicação no final. Então, afinal, assim, o que é esse modelo biosocial, né? Por que as emoções são tão intensas? Como eu falei, primeiramente, e aí quem me acompanha, né, já sabe que eu falo bastante sobre isso e eu vou insistir que cada vez mais a gente tem pesquisas que mostram isso com ressonância magnética, estudos sérios, meta-análises, né, de estudos que já foram feitas demonstrando que existem fatores biológicos no borderline. Então, assim, predisposição para sentir emoções mais intensamente que a média.
Isso já está provado, né, em pesquisas científicas. Então, por exemplo, uma pessoa com borderline pode chorar intensamente ao assistir um comercial levemente emocional, enquanto outras pessoas mal reagem. Por quê? Porque está mais vulnerável emocionalmente. Eu não estou nem falando de estar vulnerável no sentido de estar mais triste, estar com raiva. Emocionalmente mesmo. Então você está naquela linha, né? Tanto que a tradução para o português, né? Borderline é um termo em inglês. E a tradução para o português é personalidade limítrofe. Né? Então está no limite. No limite entre a razão e a emoção. Está muito perto da linha da reação, a linha do impulso. Então, muito ligado ali aos fatores biológicos. No borderline, a gente tem uma questão do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que faz o filtro, né, das emoções. Ele é mais inativo. Então, ele não filtra muito bem as emoções que entram, né, que chegam com as informações. E a amígdala, que é outra parte do cérebro que é um pouquinho mais para trás aqui, ela é muito ativa, ela é hiperativa. Então, quando a emoção chega, o córtex já não filtra muito bem, né? E a amígdala é hiperativa, então ela potencializa tudo que é emoção que entra. Por isso que você sente da forma que sente, tudo de forma intensa. Os contextos que punem ou minimizam experiências emocionais legítimas acabam intensificando tudo isso. Então ali eu coloquei como exemplo, ó, quando uma criança expressa medo e ela ouve: não seja ridículo, isso não é nada para ter medo, ao invés de acolhimento. Né? Isso a gente está falando quando criança, onde está se desenvolvendo a personalidade. Então é aí que entra, né, aquela mistura do biológico, que você já nasceu, com o ambiente invalidante, que está invalidando o teu sentimento. Então a pessoa vai criando essa personalidade dessa forma, onde aquela referência paterna, materna, referência cuidadora, está invalidando seus sentimentos. Então isso é muito ruim. O outro ponto importante que a gente precisa falar aqui é a interação transacional. Né? Então, assim, o que seria isso? É o ciclo onde a vulnerabilidade e invalidação se reforçam mutuamente. Então, por exemplo, uma pessoa expressa emoção intensa, recebe críticas pelo exagero, intensifica ainda mais a emoção para ser ouvida e recebe mais invalidação. Então, é aquele ciclo. Então, você diz assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo com um namorado, né? Com namorada, com um noivo, com um marido e tal, questão do relacionamento, porque a gente está falando aqui de casais, né? Quando você diz assim: eu fui hoje no trabalho, meu chefe me tratou muito mal, tô muito triste, tô me sentindo muito mal, tô chorando, e aí começa a chorar, né? Tá sentindo muito realmente com aquilo. E o teu namorado diz assim: não, para de bobagem, isso é normal numa relação de trabalho, tá só te cobrando um negócio lá, não precisa ficar assim, só chorar. E aí você o que acontece? Tá intensificando a questão da emoção, né? Então ele tá te invalidando. O que acontece? Você reage, e aí você fica indignado, você diz: não, olha, foi mesmo, ele me abusou psicologicamente, ele me falou tal coisa, dessa forma, não precisava ser assim. E aí o teu namorado continua: não, mas tá fazendo um drama, já tá exagerando demais. Fica aí, depois se acalma, depois a gente conversa. Isso vai estar só potencializando, né? Então, essa interação transacional é esse ciclo. E aí você vai reagir: nossa, você sempre faz isso comigo, você me invalida, você não me apoia em nada que eu te diga. E aí ele vai reagir, vai ser mais reativo ainda. Ele vai dizer: você que exagera sempre. E aí você vai reagir. Ou seja, o ambiente vai te invalidando e vai te gerando essa interação um com o outro, que faz com que um potencialize ainda mais a tua emoção. O outro te invalida, você reage, o outro continua te validando, você reage mais ainda, ele continua te invalidando, você reage muito mais ainda, até que chega um ponto, dá o pico, né, de raiva, por algum motivo você desiste, cansa, e aí é aquela coisa da intensidade emocional. Você acaba tendo aquele pico, né, de raiva, por exemplo, uma reação do teu namorado, e depois, de repente, você xingou, você brigou com ele, falou coisas que não queria, você vai sentir tristeza, vai sentir culpa. Então, um momento ali que poderia ser de compreensão, de acolhimento, né, entre você e seu namorado, acaba sendo um momento de briga e acaba agravando isso. O que isso gera? Um pico de raiva e depois abaixa a culpa, a tristeza. E aí isso você passa 24 horas, 2 dias, 3 dias, uma semana, com aquele pensamento negativo em relação àquela situação, se sentindo mal. Então esse é a grande montanha-russa que a gente fala, né? Então um exemplo ali, né? Alguém com borderline pode recorrer à autolesão para aliviar emoções intensas que parecem impossíveis de tolerar por outros meios. Então isso é um último recurso que muitos de vocês utilizam. A gente vai conversar sobre isso em outras séries aqui na Comunidade B e formas de emergência para não chegar nesse ponto. Mas é uma forma de aliviar essa emoção emocional, né? Essa reação emocional. Então é um recurso que se utiliza, que pode prejudicar muito, não deve ser utilizado. Temos alternativas para isso, como a técnica do gelo, distração, respiração,
Tudo isso a gente vai falar aqui dentro das outras séries da Comunidade B, tá bom? E aí eu queria trazer para vocês, pessoal, fechando aqui nosso primeiro episódio, as 3 mentes da DBT, né? Da terapia comportamental dialética. Por que é importante entender esse conceito? Eu vou falar isso várias vezes em várias séries aqui. Porque essa é a grande questão, né? Nós temos uma mente emocional que ela é dominada por sentimentos intensos e reatividade. Então essa mente emocional é a mente que você está só com a emoção. Você sentiu tristeza, você sentiu raiva e você está trabalhando e agindo, está se comportando com essa mente. Nós temos a mente racional, que é o nosso pensamento lógico, fatos e análise objetiva. Ou seja, é aquele momento que você diz assim, não, ele me falou, meu chefe me falou, me cobrou aquela meta, mas porque a empresa precisa bater metas. E é minha função entregar esse serviço para ele. Ele me cobrou de uma maneira mais direta, mais grosseira até, que eu considero grosseira. Porém, eu aceito que ele me cobre assim porque é o trabalho dele e eu preciso fazer o meu trabalho. Então, uma relação simplesmente de trabalho, não é pessoal. Estou fazendo uma análise dos fatos, uma análise objetiva. Tá? E a mente sábia, né, que é a mente do topo, é a integração equilibrada entre a mente e a emoção e a razão. Então, é quando você consegue o equilíbrio, né, de estar sentindo, você sente, você reage, não é uma questão de impulso, mas aí a tua mente racional vai lá e diz, olha, não é bem assim, olha por esse lado. Não é pessoal, ele não falou para ti, né? Então, quando a gente está com a mente emocional, a nossa tendência é preencher algumas lacunas com a imaginação, muitas vezes. Então, a pessoa te disse algo, você interpretou de uma maneira diferente, e aí as coisas que você não entendeu, você acaba preenchendo essas lacunas com a imaginação. Né, com suposições, geralmente suposições negativas, que faz com que você fique ainda mais intensificando a tua dor. Em um relacionamento, isso é muito importante a gente entender, porque é fundamental para que você consiga se equilibrar e ter uma comunicação assertiva, mais assertiva com o teu parceiro. Por isso que eu estou trazendo esse conceito aqui para vocês. Então, o cultivo da mente sábia é fundamental na DBT. Ela permite decisões mais equilibradas. A prática constante ajuda a desenvolver essa integração entre razão e emoção. E quando a gente fala em prática constante, a gente está falando de treinar habilidades, que é algo que vocês vão ouvir bastante aqui na Comunidade B, no nosso grupo terapêutico, eu sempre falo isso. Precisamos treinar habilidades. Treinar a habilidade de tolerância ao desconforto. Treinar a habilidade de comunicação assertiva que nós estamos vendo nessa série hoje. Tá bom? E é o que a gente vai continuar vendo agora no capítulo 2 da nossa série. Fica comigo, até o próximo episódio.